Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo aqui no canal Euclair. E hoje, cara, eu vou ter o prazer de responder por que que os romanos falavam grego. Exatamente, por que que os romanos falavam grego? Esse vídeo aqui ele foi pedido de um membro do canal, Tomé Guias, é um angolano. Ele pediu ele veio com essa dúvida, uma dúvida bem construída. E claro, eu já respondi ele no grupo. Mas não posso deixar de responder aqui, né? Então, o Guias está aqui, né? No caso aqui o Guias, ele colocou aqui, ó, né, a dúvida em si. E aí eu vou estar lendo ela aqui para vocês, tá? Mas peço que você se inscreva no canal, se torne membro, assine as notificações, né? O grupo tem um grupo só de membros, então caso você queira participar, se torne membro. Você entra no link lá da área da postagem só para membros. E na página inicial do canal você encontra um curso de teologia, na descrição desse vídeo também. Deixa eu ver o que mais. Segue esse vídeo até o final e bora trocar essa ideia. Bem, qual que era a língua de Roma? Latim. Então me explica por que os romanos, por que calhas d'água, eles usavam o grego como língua universal, língua de diálogo. E essa é uma questão bem fácil sobre... É uma questão bem fácil acerca de como que é a mentalidade do romano. Para a gente começar a entender, tem uma coisa bem legal que eu quero colocar aqui para vocês, que é quando você lembra de um judeu, falou judaísmo, o que você lembra? Um maluco com kippá, barbona grande, fazendo oração lá no Muro das Lamentações, não é? Então, quando você lembra de judeu, você se lembra do aspecto religioso, egípcio, pirâmides, Cleópatra, né? O faraó. Então, você lembra do aspecto religioso. Quando eu falo grego, o que você lembra? Você lembra dos malucos ser ou não ser, eis a questão, né? A filosofia e por aí ser ou não ser é os ingleses, né? Quando eu falo inglês, o que você imagina? Os caras tomando chá às 5 horas da tarde, com aquela roupa do Thomas Shelby, né? Tá, beleza. E assim vai, né? Quando eu falo russo, o que você se lembra? Você se lembra de um maluco que gosta de tomar tequila com 2,5 metros de altura, que nada num lago a menos 5 graus, né? Tipo, é tipo isso. Quando se lembra do brasileiro, se lembra de muita alegria, de dança e por aí vai, não é? Exatamente. Então, quando a gente começa a lembrar, quando eu te falo, o que te lembra nos romanos? Um maluco, brabo, legionário, com roupa vermelha e uma espada cortando todo mundo com um escudo absurdo. Não é? Você não lembra do legionário romano, do gladiador? Né? Você lembra dessas cenas. É mais ou menos por esse caminho que a gente caminha, que eu caminharei para explicar. Cada cultura ela tem uma coisa que chama a atenção. E os romanos, eles eram muito simplistas religiosamente e culturalmente. Por quê? Os romanos, eles não eram a Itália toda como a gente conhece. Os romanos eram uma cidade. Existiam as cidades-estados. O que eram cidades-estados? Toda cidade ela era independente política. Então, por exemplo, você tem São José dos Campos, que ela era independente da cidade de São Paulo. E elas estão a 100 quilômetros uma da outra. Né, e eram duas cidades, tecnicamente no mundo antigo seriam duas cidades-estados independentes. Você tinha Grécia, dentro da Grécia você tinha Atenas, você tinha Esparta, né? Então, o que acontece? Eram cidades independentes. No que se forma a Itália hoje, você tinha os romanos, os sabinos, etruscos, você tinha cidades gregas também em cima de Roma, onde hoje é parte da Itália. Então, o que acontece? Os romanos, essencialmente, eles são um povo muito simples. Muito simples na maneira de pensar, na maneira de se estruturar, simples. Ótimos engenheiros, ótimos soldados. Mas, assim, eles não são marcados por uma cultura literária muito forte, não são marcados
por uma riqueza muito grande, não são marcados. Imagina, quando eu falo Babilônia, você imagina um templo inteiro de ouro, né, irmão? Uma estátua inteira de ouro, está lá em Daniel. Então, essas coisas, né, a dispendiosidade. Os romanos não, cara, eles são um povo mais frugal. Essa eu acho que é a palavra que define os romanos. Eles são frugais. Pessoas simples. Tipo, imagina aquele tio, sabe aquele tiozão da roça, com a enxada na mão, e que ganha de todo mundo na queda de braço, que bebe 1 litro de cachaça. Sabe, esse tiozão, bem estilo quase que mineiro, tá ligado? Ó, salve mineiros, pãozinho de queijo, né? Não é uma falta de... Tipo, a mentalidade do romano era essa. Uma pessoa mais... culturalmente falando, os romanos eles eram mais simples. Religiosamente também. E isso você vê na construção religiosa deles e na construção filosófica. Né? A arqueologia demonstra que desde muito tempo atrás os romanos eles foram influenciados pelos povos em volta, né? Tanto que eles tinham o hábito de absorver religiões, eles não tinham o hábito de criar, eles não criavam deuses assim, ó. Eles não criavam religiões assim, não. Eles eram um povo simples, em que a religião deles era essencialmente familiar e a sua política também era essencialmente familiar, porque era uma cidade pequena. Roma era uma cidade-estado com os seus limites, só que por questões, alguns povos, algumas cidades vizinhas entraram em guerra com eles entraram em guerra com algumas cidades vizinhas, e eles foram ganhando espaço. Então eles vencem os sabinos, eles vencem os latinos, romanos e latinos, eles vencem os latinos, eles vencem os etruscos, eles vão fazendo pactos de paz, mas esses pactos de paz vão engolindo as pessoas, né? Eles vão engolindo as pessoas. E aí, o que acontece? Quando eles tomam boa parte do que é a Itália hoje, ou a região que a gente conhece como Itália, dentro da região que é a Itália, você já tem também o que? Algumas cidades gregas, né? Você tem regiões gregas ali. Então eles engolem essas pequenas cidades ali, e eles começam e eles vão absorvendo a cultura dos sabinos, dos latinos, dos etruscos, dos gregos, desde muito cedo. Desde muito cedo. Um bom livro que vai explicar isso é Roma e seu Império. Tá? É um livro muito legal. História Geral das Civilizações. Eu vou pegar esse livro aqui. São 3 volumes. Não é caro. Esse aqui, ó. Rapaz, isso aqui, cara, isso aqui foi presente de inscrito, tá? Vocês, né? Isso aqui, ó, 3 volumes. São 3 volumes esses livros aqui. Roma, a História Geral das Civilizações, Roma e seu Império. Aí tem o Império 2, o 1, 2 e o 3. Mano, e aqui ele trata muito bem desse aspecto. Então, já anotou o nome do livro aí? Roma e História das Civilizações, Roma e seu Império, 3 volumes. Um outro livro também que eu sempre estou indicando aqui, cara, é leitura essencial para quem é inscrito no canal, Cidade Antiga. Cidade Antiga de Fusco de Coulanges. Mano, isso aqui é leitura essencial. Para você entender o que eu estou dizendo nesse vídeo aqui, eu acredito que esse livro aqui é o mais importante, tá? Junto com Roma e seu Império. Mas esse aqui é um livro assim que, caso você queira ter, você vai ter. Se não quiser também não ter, sem problema. Mas esse aqui, para quem é inscrito no meu canal, meu amigo, se você é inscrito aqui do canal e não tem esse livro aqui, trate de adquirir. E não é um livro caro, tá? Você vai pagar uns 15, 20 reais. É um livro assim que é essencial na sua estante. Então, o que acontece? Os romanos, eles tinham... Quando eles foram de cidade-estado, absorvendo as cidades vizinhas e começando a formar o seu império, eles vão absorvendo essa cultura. E o que acontece? Só que nesse período, porque Roma é do ano 800 a.C., nesse período, existe um outro império que estava dominando o mundo, que é a Macedônia, Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, descendente de Felipe II,
Felipe II conquista algumas regiões da Grécia, ele unifica a Grécia sob o comando da Macedônia. Por isso que Alexandre o Grande, quando ele completou alguns anos de idade, ele foi estudar, foi apresentado a Aristóteles, porque Aristóteles era um professor grego, um filósofo grego que recebeu para dar aulas para Alexandre o Grande. Então, por causa de Filipe II, que queria treiná-lo nesse sentido. Então, Alexandre o Grande, ele vai, conquista o Egito, conquista a Pérsia, conquista a Babilônia, vai até a Índia. E Alexandre o Grande, ele faz o quê? Ele leva a cultura grega e a língua grega para o mundo. Ele leva a cultura grega e a língua grega para o mundo. Então, no Egito, na Ásia, onde fica Israel, ele leva a cultura grega para o mundo, morre. E o grego continua sendo, a cultura grega continua sendo mantida, principalmente no Egito e na Ásia. Principalmente no Egito e na Ásia. O que acontece? Os romanos, eles vão crescendo nessa região, ali um pouco independente assim, eu quero dizer, meio que distantes, comercializando, trocando ideia. Você tem Cartago ali também ao lado do Egito, ali onde é a África, na costa africana ali, Cartago. Então os romanos, eles foram crescendo, começaram a se expandir, Isso vai ser com Mário. Mário, ele organiza o exército, ele torna o exército profissional. Mário torna o exército profissional. E você tem um general posteriormente chamado Lúculo. Lúculo, ele é o primeiro general a fazer uma tentativa de expandir o império. Tanto que dizem que ele foi o que primeiro pegou uma figueira do Oriente e levou para Roma. E ele tem algumas lutas que ele é vitorioso, mas numa das últimas batalhas dele ele perde, volta todo derrotado e termina a sua carreira. E quem continua essa carreira é o Pompeu, o Pompeu, ele pega a campanha derrotada essa campanha derrotada de Lúculo e ele vence os persas. No que ele vence os persas, ele volta com muito ouro, ele volta com muitos escravos. Escravos da onde? Da Ásia. Um dos pontos mais fortes do helenismo é a Ásia. Marque bem, muito bem isso. Onde Israel está localizado, porque o ponto forte do helenismo não era só a Grécia, era a Ásia. A Grécia, ela já estava decadente nesse período. O que estava o helenismo forte era dentro da Ásia. Então o que acontece? Quando o Pompeu ele traz escravos conhecedores de grego, que faziam vasos, que faziam plantios, sabiam plantar, escravos valiosos, pessoas, esse capital humano que ele traz, capital em ouro, em prata, mas também em pessoas, ele leva para Roma, surge um novo modelo de cultura, aquela frugalidade, aquilo que levou o Império Romano a começar a ganhar peso, começa a ter esbanjação de dinheiro, festa, e o dinheiro começa a rodar solta em Roma, entende? Então olha para onde que nós vamos. Então, desde a época já de Pompeu, pelo menos, você ter escravos gregos, escravos que falavam grego, escravos que tinham cultura grega, era muito importante, era sinônimo de poder, Enquanto isso, Júlio César estava na campanha da Gália, isso já por volta do ano 100. Lembrando que no ano 161 a.C., você já teve uma batalha, os romanos já tinham dominado o Egito. Então você já tem influência também dos egípcios. Treta entre Romano e Antíoco Epifânio. De certa forma, isso também faz com que Israel entrasse sob a tutela dos romanos. Então isso é muito importante lembrar mais ou menos isso. Você vai ver na história dos Macabeus, tá? Livro Macabeus. Não dá para distrair doutrina, mas estamos falando de história, E vemos que o próprio livro de Macabeus ele já é escrito em grego. A própria Septuaginta, ela é a tradução do Antigo Testamento para o grego. Por quê? Por causa daquele helenismo de Alexandre o Grande. Por causa daquele helenismo elevado pelo Alexandre o Grande. Helenos são aqueles que moram na Hélade. A gente chama de Grécia, os israelitas, os hebreus chamavam de Javã. Não é de Javã,
Javan. Javan, não é Djavan. Chamavam a Grécia Javan. E só que os gregos mesmos, eles se chamavam de helenos. Por isso que você tem o termo helenismo. Então, os helenos, e essa concepção de heleno, ela não está circunscrita à Grécia que nós conhecemos hoje. Você tinha algumas cidades-estados, como Atenas, Esparta e por aí vai. Porém, você tinha cidades gregas, de cultura grega, na Itália, no que é hoje a Itália, e também onde hoje é a Turquia, né? E talvez em alguma coisa na costa da África, talvez próximo de Cartago e Egito também. Então você tinha cidades, a influência da cultura grega, do helenismo, da Hélade, ela é muito maior do que a Grécia em si. Então, os romanos, eles vão conquistando esses povos todos, esses vão levando capital humano para dentro de Roma. E aí o que acontece? Os romanos, eles têm o latim como língua oficial, como sua língua política. Então, vamos supor, se você quisesse ser advogado, você tinha que saber latim. Se você quisesse ser um filósofo, um historiador ou qualquer outra coisa, adivinha que língua você tinha que aprender? O grego. Então os romanos, como eles viram que o grego era a língua universal, já no tempo deles, já em 161, já no tempo de Lúculo, já no tempo de Pompeu, eles continuam mantendo aquilo que já está. Para que você vai mexer em algo que já está ali? É muito trabalhoso. E aí o que acontece? Você tem Pompeu, depois Júlio César, depois Otaviano Augusto, depois de Otaviano Augusto Tibério, e você vai tendo os imperadores que continuam tendo essa ênfase, essa busca pela cultura grega. É como nos dias de hoje, nós assistimos filmes do quê? Americanos. Cara, é muito estranho você assistir um filme francês, é muito estranho você assistir um filme alemão, um filme inglês, um filme brasileiro. Cara, é completamente diferente. Você vê no estilo de filmagem, na abordagem, nos temas, na profundidade. Filmes americanos seguem um padrão. A mesma coisa é hoje. Tudo era dos gregos. Então os romanos, eles venceram politicamente os gregos, né? Mas eles foram dominados filosoficamente, educacionalmente, né? Um livro que retrata muito bem isso é esse cinzinho aqui, em 5 volumes, esse cinza aqui, que é Grandeza e Decadência de Roma, por Guglielmo Ferreiro. Cara, eu vou gravar um vídeo depois no meu canal Adolfo Clair, que é especificamente de história, tá? Só sobre o Guglielmo Ferreiro, sobre esse livro, tá? E aí, lembrando, né, esse livro aqui é essencial para você, tá? Cidade Antiga, Fusto de Coulanges. E aí o que acontece? O grego, ele passa a ser a língua oficial do Império Romano, além das fronteiras. É claro que os generais romanos, alguma coisa, o alto comando, quando ele ia dialogar entre eles falavam latim. Mas, cara, quando se tratava de língua universal, era o grego. Entende? Era o grego. Então era a língua comum entre os persas, egípcios, gregos, romanos, judeus, né? Essa era a língua universal, era o inglês da época. Na verdade, era até mais do que o inglês. Para vocês terem noção, um escravo valia 5 vezes mais se ele soubesse ler e escrever e falar em grego. Se um escravo soubesse falar grego, escrever em grego, ele valia 5 vezes mais do que outro escravo. Só por falar o grego. Só para você ter noção do nível que era saber grego, né? Então o que acontece? Mas ainda respondendo a pergunta do Tomé Guias, ele fala assim: e como se deu para que pelo menos 300 cidades dominadas pelos romanos começassem a falar latim, exigindo inclusive a necessidade de se produzir a Vulgata latina? Porque se os romanos já falavam grego, por que não mantiveram tal língua no Império? E aí que é interessante. O Império Romano, ele se mantém unificado até um cara chamado Constantino. Constantino foi um cara que ele dividiu o Império em 2. O que ele fez? Toda a sede do Império estava em Roma. Cidade fundadora, né? Claro, estava em Roma. Só que Constantino, ele faz o quê? Ele vai onde era a sede do quê? Do helenismo, que é a Ásia,
constrói uma cidade chamada Constantinopla, em homenagem a si mesmo, Constantino, e lá ele transfere o poder do Império Romano. Só que o que acontece? Por tradição, Roma era a grande cidade. Mas agora existe outra cidade com tamanha magnificência e importância política. Então você acaba criando uma dicotomia, dois governos. E aí você o Constantino acabou criando a Roma Ocidental e a Roma Oriental. Ele foi para onde? A Roma Oriental. Onde que estava? O grego. Por isso que em Constantinopla continua se falando o grego. Até 1453, até a sua queda. Só que a Roma Ocidental, ela tinha como que? Roma, sua cidade principal. E a sua língua era o latim. Então, para fazer frente àquilo que Constantino tinha feito, o que acontece? O latim começa a ser levado em consideração. Ponto. Né? E aí, o que acontece? Você tem o bispo de Roma, que pede para São Jerônimo, né? Jerônimo fazer a Vulgata Latina. Então, a língua oficial da religião romana, cristã romana, se torna o latim. Só que na igreja ocidental, a oriental, continua-se usando o grego. Né? Então, o Império Romano nunca deixou de falar grego. O que aconteceu é que foi uma divisão e, como a influência religiosa ela ultrapassa os limites territoriais, enquanto que o Império no Ocidente ele começou a decair pelas invasões bárbaras, ele foi ganhando espaço por onde? Pela religião. Ele se manteve institucionalmente forte na religião. E a religião manteve a língua. Né? Manteve as orações em latim, manteve, né, até os termos pontífices máximos e por aí vai. Né? Então, você tem todos esses fatores que fazem com que o Império Romano usasse o grego como língua oficial para dialogar com o mundo, mas que internamente mantivesse o latim e que essa língua se desenvolvesse mais, acredito que no campo linguístico, no campo religioso em si. Né? Para gerar essa dicotomia que a gente conhece e que vai se prosseguir até os fins dos tempos. Né? Só que aí o que acontece? Constantinopla ela caiu em 1453. Constantinopla cai, dominada pelos muçulmanos. O que os sacerdotes fazem? Pegam cópias em grego da Bíblia, pegam documentos, filosofia grega e mete debaixo do braço, pegam o primeiro barco que eles podem e queimam o chão de Constantinopla e vão para onde? Para a Europa. E aí o que acontece depois de 1453? Renascimento. O que é o Renascimento? O estudo da língua grega no Oriente, no Ocidente. No Ocidente, você tem uma volta à cultura grega, você tem esse movimento chamado renascentismo, e uma volta ao estudo da língua original grega para o Novo Testamento. Né? E Erasmo de Roterdã, ele era um desses, né? ele vem desse contexto ali, né? Tanto que o Novo Testamento grego dele é o primeiro a ser impresso e publicado. Você tinha já o Cardeal Ximenes anteriormente, mas ele só consegue publicar em 1522. Já o Erasmo ele publica em 1516, 1517. E aí continua se mantendo essa coisa. A Igreja Católica já estabelecida há muitos séculos continua usando o latim até o século XIX, como nas missas oficiais, e a Bíblia oficial da Igreja Católica é a Bíblia Vulgata. Né? Eu acho que hoje é a Vulgata Clementina, se eu não me engano. Se tiver algum católico, comente aqui. Então, essencialmente é isso. Tá? Essencialmente é isso. É um tema bem complexo. É um tema que eu estou pulando muita coisa aqui, mas eu estou estruturando da maneira mais didática e um resumo que você possa passar bem tranquilo. Né? Inclusive, o próprio latim ele acaba se tornando influenciado pelo grego. Né? Por questão da arte, da cultura, da métrica, da construção. Guglielmo Ferreiro ele é muito ele trata muito bem desses detalhes. Só que para falar de Guglielmo Ferreiro, eu vou gravar um vídeo no meu canal de história mesmo, que é Adolfo Clair. Tá? Então vocês chegam lá, colam lá, que para quem quiser mais saber sobre história, inclusive eu vou gravar mais vídeos sobre o Império Romano lá. Então, você que quiser chega firme lá, dando um like. Tá? Vou deixar o nome do canal comentado aqui. Eu vou até fazer uma marcação no nome do vídeo aqui. E essencialmente é isso. Tá? Então essa questão da língua ela é bem complexa, mas existe esse processo. E no Ocidente, quando Constantinopla foi construindo, quando o Império Romano foi caindo no Ocidente, as línguas nacionais foram ganhando espaço.
no Egito, na Etiópia, na Armênia, né? E aí o que acontece? O latim romano vai ganhando força, o latim ocidental vai ganhando força, né? Então regiões como Gália, que tinham mais independência, o latim ganha força, e aí surgem as línguas neolatinas, como o português, posteriormente, o francês, o inglês, né? O próprio italiano, o romeno, né? O romeno, cara, se eu não me engano, é a língua mais próxima do latim que existe, né? O romeno. E aí surgem as línguas neolatinas. E aí nós entramos na discussão de linguística, que o bagulho é louco, né? Que aí você tem as línguas românicas, né? As línguas românicas. E é da hora, velho. O bagulho é louco, velho. É louco. Mas, gostou desse vídeo? Se gostou, meu amigo, já deixa o like, comenta, coloca algum ponto que eu esqueci de dizer aqui. Então fortalece o canal, compartilha esse vídeo aqui, literalmente, cara. Compartilha esse vídeo, dá esse apoio pra gente aqui, pra gente estar crescendo. E é isso aí, tá? Gostei muito da pergunta do Guias. E é isso aí, tá? E esse vídeo hoje foi mais um vídeo de história, mas que envolveu a questão linguística, né? Falando sobre línguas, mas também envolveu um mínimo de teologia, porque é quase impossível, né? Mas retomo, se inscreva no meu canal de história para acompanhar eu falando mais nessa pegada que eu fiz aqui, que eu vou estar mais confortável falando de história nesse sentido em outro canal, beleza? Um abraço, tamo junto e Deus abençoe vocês.